A Lei Federal de Cotas nas Universidades, mecanismo usado para promover reparação para grupos historicamente excluídos, muda a cara do ensino superior brasileiro. Eu quero trocar uma ideia com vocês a respeito das cotas nas universidades. Esse é um tema muito amplo e desperta muitas emoções e controvérsias. Há uma disputa entre a esquerda e a direita nesse tema, em torno da ideia de meritocracia. A direita, e mais especificamente a extrema-direita, defende que as cotas ferem a meritocracia, pois seriam um favorecimento de um segmento social, no caso pretos, indígenas e pobres, em detrimento dos brancos. Já a esquerda, em linhas gerais, defende que as cotas são uma forma de reparação de injustiças cometidas historicamente aos grupos sociais já mencionados, os pretos, os indígenas, os pobres. Essa discussão ainda não está resolvida depois de mais de uma década de implementação das cotas nas universidades. Eu quero pedir que você tente sair dessa linha de fogo só por um instante. Vamos tentar ver a questão sobre um outro ângulo? O que de fato está por trás nessa discussão? Não seria essa discussão sobre a correta partilha de riqueza ou de reconhecimento na sociedade? Eu estou lendo um livrinho bem fininho que tem mais de 2000 anos, chamado Os Analectos. E esse livro é atribuído ao filósofo chinês Kung Fu Tzu, ou Confúcio. Pois bem, lá na página 50 dessa edição brasileira da editora Pensamento, tem uma pequena definição do que deveria ser o governo. O governo é o órgão da partilha. Partilha dos bens e dos encargos, dos direitos e dos deveres. Um dos maiores expoentes do confucionismo, chamado Sun Tse, defende que os homens não podem, de maneira nenhuma, viver a não ser em sociedade e que os pendores naturais, se não fossem contidos dentro de justos limites, os impeliriam a lutar entre si para a posse do proveito das coisas necessárias à vida. Ora, a polêmica das cotas não é justamente uma luta sobre o que seria a justa partilha de bens simbólicos e materiais? Então, nós podemos perguntar, admitindo que o governo é o órgão da partilha, qual é a justa forma de dividir, na sociedade contemporânea, bens simbólicos e materiais? Responder essa pergunta é o que se quer em torno da discussão das cotas. O que nem a esquerda nem a direita parecem estar enxergando aqui é que ambas as posições, por mais que briguem entre si, a fazem admitindo uma ideia de escassez. A partilha que está em disputa é de bens insuficientes, escassos. Há poucas vagas nas universidades, insuficientes para o número de candidatos a essas vagas. Mas a escassez, ela vai além disso. O que tanto esquerda quanto direita parecem ter aceitado é que ingressar na universidade, obter um diploma de ensino superior, é a condição de ser alguém na vida. Vou tentar explicar isso com uma imagem muito difundida na internet. Nela, nós temos uma mãe que está de mãos dadas com seu filho para atravessar a rua. Ela mostra para o filho um gari limpando a rua e comenta com o filho: se você não estudar, você vai se tornar um gari que nem ele. Portanto, estude. A imagem demonstra uma outra mãe, também segurando seu filho e também diante de um gari, o mesmo gari. E diferente da primeira mãe,
o conselho dela ao filho é que ela deve estudar para poder ajudar o gari futuramente. Ora, a primeira mãe, ela simboliza, em alguma medida, o pensamento da direita. A segunda, em alguma medida também, esse pensamento da esquerda em torno do acesso ao estudo universitário. A primeira mãe enxerga o gari como um pária, um ser que é um exemplo do fracasso que deveria ser evitado por meio do estudo. A segunda mãe, contudo, também acha que ser gari é um fracasso, que deve ser evitado pelo estudo. Mas diferente da primeira mãe, ela ensina compaixão a esse gari, que deveria ser ajudado por alguém com nível superior e que, portanto, poderia ajudá-lo se obtiver uma vaga em alguma universidade e dela puder obter um diploma. Bom, vamos lá. Tentando aqui romper essa dicotomia dessa imagem, eu me pergunto sobre o gari e a sua atividade de limpeza das ruas. É uma atividade, obviamente, necessária. Se nós não tivermos limpeza nas ruas, em pouco tempo, o acúmulo do nosso lixo vai juntar ratos, baratas e a possibilidade de proliferação de doenças aumenta substancialmente. Logo, a limpeza das ruas é uma tarefa fundamental para o bem comum, para o bem-estar da vida em sociedade. Então, por que as duas mães consideram que ser um gari é ser um fracassado? Qual é a vergonha de exercer uma função como essa na sociedade? O nosso pensamento dessas duas mães, está tão mergulhado na ideia da escassez, na ideia da farinha pouca, meu pirão primeiro, na ideia de que vai ter necessariamente uma pequena parcela da sociedade que terá estima, reconhecimento e riqueza, que nós sequer conseguimos conceber uma sociedade para todos, voltada para o bem comum, onde mesmo as pessoas que exercem as tarefas mais humildes, como as tarefas da limpeza, da manutenção, as atividades braçais, mesmo essas pessoas exercem funções que são absolutamente relevantes. E elas merecem o seu quinhão adequado, merecem estima, merecem reconhecimento. É difícil admitir para nós essa ideia, porque nós somos constantemente ameaçados de ficar para trás na corrida armamentista meritocrática. E, de fato, essa ameaça é real. Basta ver os índices de desemprego. São milhões as pessoas que simplesmente não conseguem ocupação alguma. E outras milhões, o número de pessoas que exercem ocupações em situação precária, se submetendo a longas e estafantes jornadas de trabalho sem qualquer garantia, como férias, previdência, seguro em caso de doença. Então, diante disso, estamos sempre brincando aquela dança das cadeiras, aquele jogo infantil, sabe? Aquele que tinha em toda a gincana de escola, pelo menos na minha época. A música toca e você fica rodando em torno das cadeiras, uns com os outros. Então, quando a música para, algum jogador vai ficar sem cadeira e será eliminado. A dança das cadeiras agora não é uma brincadeira, é uma ameaça real, que é inclusive exaltada nos chamados shows de realidade, que se baseiam exatamente nessa lógica de eliminação progressiva. Então, a discussão em torno das cotas, ela parte dessa ideia de escassez, de que as cadeiras não são suficientes para todos os jogadores. Vai ter gente que vai ser eliminada da estima social, da partilha dos bens, de emprego, de reconhecimento.
Então me permito eu aqui fazer uma pergunta que pode até soar absurda. E se tiver cadeiras para todos sentar? E se a partilha for suficiente para todos? Antes de que me acusem de falar besteira ou de propagar coisas impossíveis, eu quero lembrar as palavras de um presidente dos Estados Unidos, chamado Theodore Roosevelt. Em um discurso, ele defendeu o direito universal da liberdade de não passar necessidade, que seria o direito humano, o direito de realmente não passar necessidade. É bem autoexplicativo esse direito. Então, reparem bem, eu não estou falando aqui de um comunista, estou falando de alguém que foi presidente nos Estados Unidos da América, que não é só uma nação capitalista, mas é reconhecida como a principal polo do capitalismo no mundo contemporâneo. Então, é isso, não é nenhum comunista. Então é isso que eu proponho aqui. Ao invés de lutar pelo que seria a partilha de cadeiras insuficientes, e se nós tivéssemos cadeiras suficientes? Isso não significa ter vagas nas universidades para todos. Isso é importante. Porque simplesmente nenhuma sociedade até hoje teve acesso universal ao ensino superior. E isso não aconteceu porque simplesmente não aconteceu esse acesso universal, porque simplesmente não é esse o problema em torno dessa disputa. As pessoas, elas não querem exatamente estudar na universidade. Elas querem a cadeira delas na dança das cadeiras. São coisas diferentes, é isso que nós temos que entender. O que nós estamos dizendo para as pessoas é que só vai poder sentar quando a música acabar aqueles que tiverem um diploma. Essa é a angústia social que mobiliza essa luta. Então, se nós tivermos um governo que partilha a riqueza de outra forma, essa disputa perderia totalmente o sentido, pois entrar na universidade não seria a condição para poder sentar na cadeira depois que termina a música. Eu vou aqui finalizar essa reflexão com um outro trecho do livrinho que eu já citei, dos Analectos. Na página 52, ele resume o que seria uma sociedade da partilha justa entre todos os seus integrantes. Se não, vejamos. Deve-se agir de tal forma que não haja pessoa alguma, desde o filho do céu até o último cidadão, que não consiga desenvolver plenamente seu talento, satisfazer plenamente seus desejos, ter uma vida serena e feliz. É desejável, igualmente, para todos que a roupa seja quente, o alimento abundante, a habitação confortável, os passeios divertidos, os lazeres felizes, os negócios prósperos e os recursos suficientes. Se houver rendas abundantes, permite-se que as roupas sejam mais lindas e o alimento mais delicado. Utopia? Absurdo? Ora, meus amigos, a humanidade sempre se moveu pela busca daquilo que não aconteceu ainda, mas pode acontecer. Nós precisamos nos permitir sonhar, sonhos generosos, que efetivamente nos libertem da prisão, da escassez a que estamos submetidos.